Agora nós vamos utilizar o teorema da representação de Riesz para fazer aquele processo de construir o análogo da transposta para transformações lineares, a chamada adjunta, que é o seguinte: sejam V e W dois espaços com produto interno e ter uma transformação entre eles. Então, o que o teorema diz é que existe uma única transformação linear, denotada por T estrela, que vai na direção oposta, vai de W para V. E que satisfaz o seguinte: essencialmente, se eu tenho um produto de V e W passando por T, eu posso jogar o T de um lado para o outro, botando a estrelinha, tomando a adjunta dele. Tá? Pensa assim, se eu quisesse fazer o produto interno de um vetor de V com um vetor de W, não dá, eles não estão no mesmo espaço, né? Então eu aplico T num vetor de V, daí eu estou em W e eu faço produto interno. Eu posso fazer uma operação na direção oposta, é quase, sabe, dá de fazer uma analogia com ser um tipo de inversa, só que daí eu não quero usar essa palavra, mas é isso. Eu tento relacionar os vetores de V e de W por meio dos produtos internos. Eu posso ir em qualquer direção. Se eu começar indo na direção de V para W, eu posso inverter essa direção e considerar uma transformação de W para V que faz essencialmente a mesma coisa. Tá? E essa aqui vai ser a análoga à adjunta. Nós vamos ver isso. Desculpa, a transposta. Então, essa transformação T estrela é chamada de adjunta. Tá, então, tem algumas partes nesse teorema, né? Primeiro existência, depois unicidade. Vamos mostrar a unicidade, que a transformação T estrela, caso ela exista, ela é única, de fato. Ou seja, supõe que existe uma outra transformação que tem a mesma propriedade que a T estrela. Tá? Então tem que verificar que essa transformação S, que a gente chamou, é igual a T estrela. Daí usa aquela coisa que o produto interno ele pode ser usado para ver quando vetores são iguais, né? Para todo vetor V e para todo vetor W, ou de Vzão e de Wzão, respectivamente, a gente faz esse produto de V com S de W, pode jogar o S para o outro lado, ele vira o T, mas qual que é a propriedade que T estrela satisfaz? É que a gente pode jogar T para o outro lado, botando uma estrelinha, né? Então, o que a gente tem? Produto de S de W com qualquer vetor é igual ao produto de T estrela de W com qualquer vetor. Ou seja, como eu já comentei, isso mostra que S de W e T estrela de W são iguais, qualquer que seja o W, portanto, S e T estrela são transformações iguais. Ok, então, se existir, é único. Como que nós fazemos isso? Bem, dado um W, um vetor W em W deveria ser aqui, arrumado com a mágica da tecnologia, né? Dado um W em Wzão, a gente tem que ver quem que é o melhor candidato, sabe? Para T estrela de W. Tem que definir isso, né? Então, olha só, olhando para essa aqui, se eu só quero determinar quem que é T estrela de W, o que tem é, de um jeito equivalente, determinar qual o produto interno de T estrela de W com todo vetor, né? O W está fixo, quero ver quem que é T estrela de W. Ou seja, eu quero determinar essencialmente isso aqui, eu quero ver qual que é o valor disso aqui para todo vetor V. E fazer isso, de ver qual que é o valor de T de V com W para todo vetor V, é realmente considerar o funcional linear dado por essa fórmula na variável V. Ok? Porque esse W está fixo. Olha isso aqui como uma fórmula na variável V. Isso aqui é linear, tá? Então, dado W fixo, olhe para esse funcional linear, que é essa composição, e o que a gente sabe? Todo funcional linear em V é dado pelo produto interno com alguém. Teorema de representação de Riesz. E a gente chama esse vetor
o vetor de Riesz associado a esse funcional linear de T estrela de W. De novo, pela unicidade da representação de Riesz, esse vetor T estrela de W está unicamente determinado por essa fórmula aqui, que é válida para todo V. Tá? O produto interno de um vetor com o T estrela de W é o funcional linear aqui em cima aplicado em V. E, sim, aqui deveria ser dois espaços com produto interno de dimensão finita para poder aplicar o teorema de Riesz. Então tem que arrumar isso. Pronto, arrumado, né? Sempre dimensão finita para aplicar Riesz. Então agora nós conseguimos determinar quem que é o T estrela de W e isso define uma transformação T estrela que satisfaz a propriedade que a adjunta tem que satisfazer. O problema agora é verificar que essa transformação é linear também, certo? Como se verifica que a transformação é linear? Tem que comparar essas duas expressões, né? T estrela de W1 mais lambda T estrela de W2 e T estrela de W1 mais lambda W2. O problema é que T estrela não é definida por uma fórmula, é definida por uma propriedade. T estrela de W é o vetor de Riesz dessa transformação linear, desse funcional linear. E o que se faz então? Então, olha só, T estrela de W1 mais lambda W2 é definido como um certo vetor de Riesz. Para verificar que isso aqui é igual a isso, tem que verificar que esse aqui é o vetor de Riesz do mesmo funcional linear. Né? Então é isso que a gente faz. Verificamos que esse vetor aqui é o vetor de Riesz do funcional linear associado a esse vetor. Tá? Então, o que é isso? Qual que é o funcional linear que a gente utiliza para calcular T estrela de W1 mais lambda W2? É esse aqui, né? Então, esse é um funcional linear de um lado e do outro a gente verifica que T estrela mais lambda T estrela de W2 é o vetor de Riesz desse funcional linear. Então, tem que se calcular isso aqui. Ok, então, pela bilinearidade do produto interno, esse mais vai para fora, certo? E aqui tem T estrela de W1 e T estrela de W2. Agora usa a propriedade que define T estrela de W1 e T estrela de W2. São vetores de Riesz. De outro jeito, a gente pode jogar o T estrela para o outro lado, perdendo a estrelinha. Ok. Então, dessa linha, da primeira linha para a segunda, as propriedades de T estrela de W1, T estrela de W2 e bilinearidade permite reescrever isso aqui desse modo. Ou seja, de fato, T estrela de W1 mais lambda T estrela de W2 é, de fato, o vetor de Riesz desse funcional linear, que é T estrela de W1 mais lambda W2. Essa coisa de ter vetores definidos por propriedades é um pouco diferente, né? Não é algo com o qual a maioria dos alunos está acostumado, mas é bem útil também. Permite até evitar fazer algumas contas e deixa tudo um pouco menos mecânico. Mas enfim, há algumas propriedades das transformações adjuntas. Como eu disse, por enquanto só pensa que adjuntas são relacionadas com transpostas e elas satisfazem propriedades similares. Tá? Então aqui temos o teorema formal com domínios e contradomínios. É um pouco ruim de ler essas condições aqui. O melhor é pensar no seguinte.
que esse processo de pegar adjuntas, ele é linear, tá? A adjunta de uma adjunta é a transformação linear, a adjunta da identidade é a identidade. A adjunta de um produto é o produto das adjuntas, só que na ordem contrária, certo? A gente tem que inverter a ordem que o produto é feito tomando as adjuntas. E a adjunta de uma inversa é a inversa de uma adjunta. Ok? Então, esse é o ponto, né? Desde que um dos lados esteja definido, o outro também vai estar definido e as igualdades vão valer. Aqui, para escrever esse item 5 completamente, ficaria um pouco longo. Mesma coisa aqui para garantir que os produtos de transformações lineares estão definidos, certo? Mas, enfim, essas aqui são as formulinhas algébricas que a gente utiliza bastante. E daí como que se verifica isso? De novo, a adjunta é dada por uma propriedade. Então, por exemplo, eu fiz aqui a do produto, certo? Essa adjunta, ST estrela, ela é dada por uma propriedade. O que a gente faz é mostrar que essa função aqui satisfaz a propriedade que determina a adjunta de ST, certo? Por exemplo, como que se verifica isso? Para tentar calcular a adjunta de ST, a gente usa definição de produtos de transformação linear. Agora, a propriedade da adjunta de S permite jogar S para o outro lado do produto interno com uma estrelinha. E agora, a propriedade da adjunta de T permite jogar T para o outro lado com uma estrelinha. E olha só o que apareceu. Exatamente, T estrela, S estrela. Ou seja, T estrela, S estrela satisfaz a propriedade que determina a adjunta de ST, portanto elas são iguais. Certo? É a função que aparece do outro lado do produto interno. A gente joga ST para o outro lado, virou T estrela, S estrela. E os outros pontos são todos similares. Ok? É a mesma coisa para T estrela estrela. Aqui para combinações lineares, é tudo bem similar.